Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? É uma alegria imensa estar com vocês mais uma vez na presença do nosso Deus para enaltecer o Rei da Glória. Abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6. Hoje nós vamos dar início à nossa campanha da aliança. Acredito que Deus ele está nos proporcionando viver esse tempo, um tempo abundante de colheita. Então nós temos que agradecer ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo. Eu confesso que eu fiquei surpreso. Nós conseguimos aliançar 103 pessoas, né? Então eu acredito que ainda muitos outros irmãos estarão entrando nesta campanha e nós vamos, em nome de Jesus, conquistar os nossos alvos. Juízes capítulo 6, versículo 1, vamos ler até o versículo de número 15. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíram os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subia com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir Israel. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E eu os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livraria Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Amém, queridos? Esse texto é um texto interessante, por quê? Porque quando Deus ele escolhe alguém para abençoar, ele simplesmente abençoa e ponto final. Às vezes nós não entendemos muito bem como é que Deus faz as coisas nas nossas vidas, mas quando a gente olha para esse texto,
a gente começa então a entender que Deus, Ele usa meios, usa caminhos, usa estratégias, artifícios para nos chamar a atenção, para nos trazer de volta para aquilo que Ele quer para a nossa vida. Deus, Ele sempre vai usar situações para te chamar para perto, porque nós somos amados do Senhor. Jesus, Ele deu a sua vida por nós, e é por isso que nós estamos aqui. Então Ele vai fazer de tudo para que você tenha uma vida feliz. Agora, para que você tenha essa vida feliz, vai depender muito de você, porque Deus já quer que você viva esta felicidade, uma vida de vitória. Deus, Ele quer que você seja uma pessoa abençoadíssima. Agora, a grande verdade é que nem todas as pessoas querem viver aquilo que Deus tem para elas. E aonde a gente olha para esse texto, e a gente vê que Deus escolhe Israel, tira Israel da escravidão, diz que vai levar ele para uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, algo bom, algo gostoso. E o povo de Israel simplesmente acredita naquilo, e eles começam a marchar, os milagres começam a acontecer, Deus abre o mar, olha que coisa extraordinária, Israel passa seco, e Deus mostra para aquele povo cativo, um povo com a mentalidade escrava, que Ele era Deus, um Deus poderoso. Ele não era um Deus qualquer do Egito, Ele era o Deus, o Senhor dos senhores. Ele começa a mostrar para aquele povo que Ele tem um braço forte, que Ele tem o poder para fazer todas as coisas, e não só libertá-los, mas colocar nesta terra. E a gente vê que chega nessa trajetória de Gideão, o povo simplesmente abandonou o Senhor, se voltou para tantas coisas, fora a adorar a Deus. Eles não queriam adorar a Deus, e Deus permitiu que os midianitas, os amalequitas, entrassem na terra de Israel, e eles padeceram por um período de 7 anos. Irmão, 7 anos não são 7 dias, é um tempo. Talvez você esteja aqui hoje dizendo assim: pastor, já tem um tempo que eu estou padecendo, já tem anos que eu estou sofrendo por certas coisas que estão sucedendo na minha vida. Eu quero te dizer uma palavra apenas: você está aqui porque Deus fez todo o circo hoje, toda a estratégia de Deus, todos os meios que Ele fez, para você estar aqui esta noite, para Ele dizer que Ele tem poder para te dar a vitória na tua vida, que Ele é poderoso para mudar as circunstâncias na sua vida. Eu olho para esse texto justamente no início, que diz assim, ó: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Ou seja, todas as vezes que eu ando de comum acordo com o Senhor, os céus vão se abrir sobre minha vida, Deus vai me dar vitória, Ele vai abrir os céus sobre a minha vida, as coisas vão funcionar. Agora, todas as vezes que eu deixar o Senhor em segundo plano, a derrota será inevitável. Todas as vezes que você colocar o Senhor como aio da tua vida, como seu guia, como seu alicerce, como aquele que te dá um caminho, um trilho para você seguir, tenha certeza, a vitória é sua. E eu não tenho dúvidas que você que está aqui, você tem certeza que o Deus que você serve é o Deus que é poderoso para te dar a vitória. Senão você não estaria aqui. Você só está aqui porque você sabe que existe um Deus poderoso, que não importa a fase que você esteja vivendo na sua vida, seja ela boa, seja ela ruim. Talvez se esteja ruim, você tenha uma convicção: Deus pode fazer essa situação ruim se transformar numa situação boa.
E se você está vivendo uma situação boa, você tem convicção que o Deus que você serve pode levar você a lugares mais altos. Essa é a razão de adorarmos a Deus, não só por aquilo que Ele tem nos dado, como financeiro, como bens materiais, mas porque Ele comprou para nós a nossa própria salvação. Para que vitória maior do que essa? A gente ter essa convicção. Então Deus só vai agir na sua vida, preste atenção. Ele só vai fazer alguma coisa quando você resolver ser o canal para a sua própria vida. Quando você decidir acertar em sua caminhada, as coisas vão começar a mudar. É por isso que a gente está entrando hoje no primeiro dia da semana, a semana da vitória. Essa semana será uma semana extraordinária, uma semana de vitória. Quem quer uma semana de vitória? Uma semana que você vai trilhar por ela sabendo que não é a força do seu braço que está te conduzindo, mas é o Deus Todo-Poderoso que está fazendo você trilhar por esse caminho. É Ele que está abrindo os caminhos, é Ele que está trazendo a provisão, é Ele que está fazendo todas as coisas. Irmão, isso é maravilhoso. Agora, você precisa fazer o seu papel. Nós vamos aliançar a sua vida, nós vamos estar orando por você, nós iremos, todos juntos de um mesmo propósito, apresentar a tua vida diuturnamente a Deus. Nós vamos estar comprometidos com vocês. Agora você precisa também fazer a sua parte. Qual é a minha parte, pastor, nesta campanha? É simples. Seja fiel ao Senhor. Porque no decorrer nós queremos a vitória, nós queremos que Deus nos abençoe 100%. Isso dele para nós. Agora quando se trata de nós para Ele, nós queremos dar um mínimo e a gente ainda está satisfeito com o nosso desempenho. Mas a gente precisa mudar isso. A gente precisa hoje se levantar e dizer assim: olha, eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que é capaz de mudar a história da minha vida, eu creio que Deus vai fazer tudo para eu adquirir minha vitória, e eu vou conquistá-la. Você crê nisso? Então a pergunta para mim a pergunta que eu faço para você é: qual é a imagem que você tem de você? Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Você se vê um vitorioso? Ou você se vê e se enxerga um fracassado? Você se vê uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Como é que você se enxerga? Porque a maneira como você se vê vai determinar, irmão, um curso da tua história. A gente olha para Gideão. Gideão era medroso. Ele estava malhando trigo no lagar, estava escondido. Estava lá, irmão, escondidinho na dele, para não ser roubado dos midianitas. E quantas pessoas também no dia de hoje vivem escondidas, com medo de se mostrar, com medo de aparecer, tímidos, pessoas que têm vergonha, pessoas que têm um complexo de inferioridade, que não tem coragem de conversar com ninguém, que não tem coragem de abrir o coração para ninguém. É um complexo de inferioridade. E uma pessoa com essa característica não pode se tornar um vencedor, a não ser que Deus transforme o seu interior. Porque quando Deus nos transforma aqui dentro, uma nova pessoa surge. Uma pessoa que vai ter uma visão, uma capacidade de enxergar além. Uma pessoa que vai ter uma habilidade, não dela própria, mas de Deus. Porque ela sabe aonde ela vai estar pisando. Não por causa do seu próprio conhecimento, mas porque ela sabe que existe um Deus que cuida, que zela, que está fazendo ela avançar. Então você precisa desconstruir essa mentalidade que você tem de você mesmo.
Você é um vencedor e ponto final. Você é um conquistador. Amém, povo de Deus? Você não pode simplesmente aceitar uma vida mediana, uma vida medíocre. Tem gente que se contenta com tudo. Está morando numa tapera, ele está dizendo: aqui está bom. Não, irmão, Deus tem algo além. Você não pode se conformar. Você precisa avançar. Você sabe por quê? A mediocridade, ela não exige esforço nenhum. E é por isso que muita gente se conforma até com a nota que ele recebe. Na minha época, é claro que tinha o MM, o MI. Quem lembra do MI? É a média inferior. Ah, mas tá bom, eu tirei o MM, já dá para passar. Irmão, você pode ir muito mais além. É por isso que tem gente que quando surge um concurso público, tá lá uma vaga, ele diz: eu não vou me inscrever. Mas por quê? Só é uma vaga. É só que você precisa. Você precisa acreditar mais em você mesmo. Porque Deus só vai te dar vitória quando você mudar o conceito que você tem de você mesmo. Você é vencedor. Será? É, irmão. Você pode além. Eu fico olhando para os espias de Israel. Deus leva o povo, conduz o povo. Aí eles chegam, vão espiar a terra. Quando eles chegam lá, olha o relatório que eles trazem: a terra realmente é boa. A terra é boa. Emana leite, assim como Deus disse. Porém, irmão, esse porém estraga muita gente. Porém, lá tem gigantes. E não é só isso. Nós somos como gafanhoto. Olha a mentalidade, como esses espias eram os príncipes de Israel. Olha como eles se viam, irmãos. Você sabe por quê? Porque um escravo, ele não vai mudar sua mentalidade enquanto ele não for transformado por dentro. E Deus querendo dar para eles, e eles olhando para si mesmo, dizendo assim: não dá conta não. Josué e Caleb disse assim: olha, vamos subir, vamos conquistar, se Deus disse é nosso. Mas mesmo assim eles se levantaram contra os dois e ainda queriam matá-los, apedrejado. Porque o medíocre, ele não só impede a vida dele, mas de muitas outras pessoas a conquistar aquilo que Deus tem para a vida dela. É por isso que você tem que olhar para pessoas, às vezes, falando no seu ouvido. Quantos aqui já compraram um carro? E você chega todo animado para mostrar para um amigo, para o colega: olha o que eu comprei. Ele diz: por que tu não comprou outro? Aí já vem querendo minar o teu sonho. Em vez de fazer festa junto contigo, em vez de se alegrar. Irmão, não dê ouvidos para essa galera medíocre. Sonhe os sonhos de Deus e ande nos sonhos de Deus e viva os sonhos de Deus. Deus vai fazer coisas grandes. 10 deles, irmão, desistiram. Quantos? 10. Agora, como uma pessoa vai conquistar se nem ela mesma acredita que Deus pode dar aquilo para ela? Como é que você vai entrar no negócio se você não acredita que isso pode ser seu? Como é que você vai prosperar, irmão, se você não acredita que Deus é poderoso para te dar? Como é que você vai chegar ao céu se você não acredita que você pode vencer, inclusive a você mesmo? Você tem que ter, irmão, um coração de fé
e dizer dentro de você: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou conseguir, eu vou conquistar, a vitória será minha. E ponto final, irmão. Não deixe esse sentimento de derrota bater na sua porta. Levante a tua cabeça. Você é um conquistador. Mas tem gente que diz: mas eu acho que eu não vou dar conta. Você vai dar conta. Ah, pastor, mas porque o senhor não sabe. Eu tive a vida tão difícil. Você tem duas alternativas: continuar com a sua vida difícil, ou se levantar para melhorá-la. Qual que você decide? Ah, pastor, mas sempre tem um mais, irmão. Sempre tem um porém. Sempre tem uma conversa. Presta atenção. A Bíblia diz assim: aonde você colocar a planta do seu pé, eu serei contigo. Às vezes nós preferimos acreditar no que os outros dizem. Eu me lembro aí quando surgiu a pandemia, irmão, o que eu ouvi de lorota. Tantas pessoas falaram tantas coisas. Vai morrer, disse: for para morrer, vai morrer. Irmão, vamos viver. Se for para adoecer, o nosso Deus é o Deus que cura. Cadê a fé do povo de Deus? Aí muita gente trancafiado, com medo da morte. Mas na realidade não é o medo da morte. É o medo de morrer e ainda ir para o inferno. Prestar conta com Deus. Agora, quem tem convicção que se um dia fechar os olhos, já vai pisar nas ruas de ouro, irmão, essa vida aqui é passageira. Porque a gente vive pensando só nessa vida, irmão, só nessa terra, como se aqui fosse o melhor ainda está por vir. Tem gente que olha, pega esse texto e acha que o melhor é nessa terra, irmão. O melhor está por vir e será na eternidade. Lá não vai haver choro, não vai haver tristeza. Lá não vai haver gente, sabe, alugando seu ouvido. Olha, já é uma coisa boa. Lá a sogra vai ser um anjo, ó. Vai ser coisa boa, irmão. Você não vai ter raiva de ninguém. Todo mundo vai se dar bem. Não é igual hoje. Hoje você fica com raiva das pessoas por qualquer coisa. Hoje você não quer conviver com as pessoas por qualquer coisa. É por isso que o melhor ainda está por vir. Aleluia. Você precisa crer nos projetos que Deus está confiando em tuas mãos. Que eu acredito que tem pessoas aqui, irmãos, que Deus vai elevar um nível dela, a um ponto dela olhar para si mesma e dizer assim: meu Deus, obrigado, porque eu sei que sozinho eu não tinha dado conta. Não tem nada a ver com você, irmão. Tem a ver com quem está te empurrando para a bênção. Quantas pessoas eu já ouvi falar assim: ah, eu morava numa casinha tão simples. Hoje eu estou morando aqui numa mansão. Mas tudo isso aqui não tem nada a ver comigo, foi Deus que me deu. Pessoas, além de lutarem por aquilo que querem, que sonham, mas ela ainda tem um coração grato de olhar para quem os deu e agradecer, que foi Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, você reconhecer o Deus Todo-Poderoso. Gideão era um cara que tinha uma baixa autoestima, complexo de inferioridade, era o de menos, era o mais pobre, era o mais miserável. Eu não dou conta. Quantas pessoas hoje você conhece que são assim? Você fala: você vai vencer. Ah, não, não é comigo não.
Você é um conquistador. Você tem certeza que você está falando comigo? Você pode, irmãos. Às vezes a gente tem um hábito de culpar os outros, é ou não é? De encontrar culpados. Obrigado, irmão. Nós temos às vezes essa dificuldade de aceitar as nossas próprias limitações. Por que não aceitar que a gente tem alguma debilidade? Por que não pedir ajuda para vencer? É o que nós precisamos fazer. Sozinho nós vamos aonde a gente quer chegar, irmão. Mas junto a gente vai mais longe. É por isso que você precisa de pessoas que impulsionem a sua fé para você crescer e avançar. Se você tem pessoas na sua vida que são âncoras, que quando você tenta dar um passo, você volta para o mesmo lugar, é porque você está ancorado. Agora, se você deixar Jesus no centro que Ele quer que você esteja, você pode ter certeza que essa âncora será arrancada e você vai navegar nas asas do Espírito muito mais longe. Timidez em excesso, tem gente que é tímido, irmão. Passa o microfone para a pessoa falar, acabou a vida. E olha que tem gente que é bom de falar da vida dos outros, de falar com a vizinha, de falar com o vizinho, de conversar, de contar piada, mas chegou na frente para falar, acabou a história. Pessoas tímidas. É um complexo. Você precisa vencer isso. Amém, gente? Amém. Medo da rejeição. Será que vão gostar do que eu vou falar? Será que vão me ouvir? Irmão, não importa, fale. Você é a boca de Deus nesta terra. Agora, se você não acreditar em você mesmo, quem vai acreditar? É você que tem que confiar. Não busque elogios que ninguém vai te dar. É claro que tem gente que gosta, né? Como você pregou hoje, a pessoa chega dessa. Me lembro de um pregador que o cara tinha uma eloquência muito grande. Ele disse: hoje a terra vai tremer nesse altar. E quando ele subiu, irmão, pensa num fracasso da mensagem. Aí quando ele desceu, um profeta tocou no ombro dele, um sábio, e disse para ele: olha, se tu tivesse subido igual você desceu, eu tinha descido igual você subiu. É o que a gente precisa, de humildade. Não tem nada a ver com a gente, irmão. O nosso Deus vai nos conduzir. Ele vai falar aos nossos corações. Então, confie no seu potencial, confie que você pode. Não fique pensando que você é um fracassado. Eu? Mas eu sou o menor, como Gideão se julgava. Olha o que ele diz aqui em Juízes 6,15. E ele diz: Senhor meu. Eu fico até olhando do jeito que ele falou para Deus. Senhor meu. Como eu livrarei Israel? Minha família é a mais pobre, de marré. Se eu tenho certeza que sou eu sou o mais pobre lá de Manassés, e eu ainda sou o menor da casa do meu pai. Se eu tenho certeza que sou eu mesmo, por que o Senhor não usa meu irmão? E quantas vezes também a gente não age assim, irmãos? Deus impulsionando para você crescer em algo, Deus querendo elevar você, irmão, a níveis espirituais grandiosos, e a gente está olhando para dentro da gente dizendo assim: meu Deus, eu não consigo.
E Deus está falando: ei, vai nessa tua força, que eu serei contigo. Eu vou fazer você vencer. E ainda ele diz: não te mandei eu, vai. É contigo que eu estou falando. E às vezes as pessoas ficam: meu Deus, será que isso vai acontecer? Deus, ele chama Gideão para ser um instrumento de vitória, mas nem ele acredita em si mesmo. Você precisa acreditar em você. Você é um instrumento de Deus nessa terra, que Deus quer realizar nos tempos de hoje. Ele quer fazer coisas gloriosas na tua vida hoje. Ele quer te levantar hoje, não é amanhã, irmão. O amanhã não existe, é hoje. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, porque o amanhã, irmão, você não tem segurança nele. Amanhã pode vir uma pandemia maior do que a que estamos vivendo hoje. Amanhã você pode morrer. E aí? Tanta coisa. Você olha lá no cemitério, tanto de gente que tinha sonhos. Ah, mas eu vou realizar. Mas a morte chegou, e aí? E você está esperando o quê? Deus te chamou para você ter vitória. Então se levante como canal de bênção. Faça o negócio acontecer na tua vida. Então, para você ter vitória externa, você precisa vencer os inimigos internos que tem dentro de você, que te puxa para trás, que te ancora nos lugares, que não quer que você vença de maneira nenhuma. Arranca isso, quebre isso, irmão, e avance. Chega. Tenha um coração moldado em Deus. Lute por isso, viva isso. Quantas vezes a gente depara com pessoas que enfrentaram situações na vida, que elas falam assim: ah, isso eu já vi passar o filme, aconteceu com meu avô, acontecendo com meu pai, e eu tenho certeza que isso vai acontecer comigo um dia. E ainda vai passar para os meus filhos. Eu tenho certeza. É uma maldição, ela até sabe. É uma maldição que acompanha a gente. E a pessoa é conformada com aquilo. Hoje é dia de quebrar, irmão, essa maldição. Hoje é dia de se levantar e dizer assim: não aceito isso não. Acabou aqui em mim, não vai passar mais não. Eu serei um conquistador e ponto final. Eu sirvo um Deus poderoso para isso. Nada vai chegar, não tem maldição que vai alcançar minha família, os meus filhos. Eu não aceito. Eu sou vitorioso em Jesus. É isso que a gente tem que ter no nosso coração. Quantas pessoas que eu escuto dizer: ah, mas me falaram que eu ia sofrer. Ai, me falaram que eu ia separar. Ai, me falaram que o meu casamento não ia ser bem sucedido. Ai, me falaram. Irmão, o que os outros falam não interessa. Deus tem uma palavra para você de vitória. Acredite nessa palavra e deixe que os outros falem para lá. Seja feliz. Agora tem gente que fica esperando, irmão, a felicidade bater na porta. Não, seja feliz hoje. Porque tem gente que ainda abre a porta, a felicidade está lá batendo na porta. Ele abre a porta e diz: quem é? É a felicidade. Acredito não. E entra para dentro, vai ficar infeliz lá dentro. Chega, irmão. Basta. É tempo de colheitas espirituais. É tempo de colheita, irmão, de alegria, de felicidade, de viver bem em Deus. É tempo da gente renovar alianças. É tempo da gente conquistar, da gente crescer em todos os níveis. Porque não tem como você viver uma vida em Deus e você só ser abençoado em um nível, não. Se você está sendo abençoado espiritualmente, então você tem que ser abençoado também
na área material, por que não? Ah, pastor, mas eu não estudei. Então estude. Por que não começar hoje? Por que não se inscrever? Por que não lutar para passar no concurso? Por que não correr atrás? Irmão, isso aqui é a chave para a sua vida. Agora você sabe por que muitas das vezes a gente não conquista? Vou te falar o porquê, que a gente tem preguiça de abri-la e ler essa palavra. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você nunca vai andar em escuridão, você nunca vai andar em trevas. O pecado pode até bater na tua porta, mas quando olhar para você, vai ver lá escrito na sua testa: lotado de Deus, cheio da presença da glória. Não tem como entrar, irmãos. Agora, muitas das vezes a gente cede às tentações. Por quê? Porque a gente está vazio. Vazio de quem? Daquele que tem o poder total do universo. É por isso que eu sirvo esse Deus. Todo dia Ele me motiva a ser melhor. Todo dia eu estou aqui, irmão, animado, empolgado. No dia que você vê o pastor triste, é porque ele se foi. Vai ter momento que a gente vai chorar, sim ou não? Sim, irmão, a gente chora porque a gente é humano. Às vezes um parente morre, alguma coisa acontece, a gente fica triste. Mas deixa eu te falar, nós nascemos para viver além, irmãos, além, com alegria. Então vive esse tempo. Aí o anjo apareceu para o Gideão e disse, lá em Juízes 6:12, então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso, o Senhor é contigo, ei, acorda, o Senhor é contigo. E foi animando o Gideão: o Senhor é contigo. E ele ainda se levanta e diz: se o Senhor é comigo mesmo, me mostra um sinal. Irmão, o Senhor é contigo e ponto final. Às vezes a gente não acredita, irmão. Você precisa acreditar nisso. O Senhor é contigo. Agora você não precisa mostrar isso para ninguém. Guarda no teu coração, continue tua oração, continue buscando em Deus, continue consagrando. Deus vai te dar resposta. E às vezes de uma forma que talvez você nem esperava. Deus, Ele é poderoso para fazer isso. E você sabe por que Ele faz? Porque Ele é Deus. Ele tem os olhos como chama de fogo, Ele enxerga tudo. Às vezes você está de joelho em casa chorando: Senhor, eu não aguento mais, abre a porta. Você está clamando por Deus, e Deus está fazendo o quê? Esquente não, filho, eu estou preparando o melhor para você. Aí quando você menos espera, a porta se abre. Aí você fica feliz um mês. Aí depois já começa: o salário está pouco. Ah não, tem que arrumar outra coisa melhor. Não é pecado, irmão, você buscar outra coisa melhor. O pecado é murmurar, porque você pediu e Deus te abriu uma porta. Seja fiel nessa porta, que Deus vai te abrir uma outra. Agora, às vezes que a pessoa está num processo e ela mesma começa a murmurar. Olha que coisa interessante aqui, ó. Para você ter vitória, você precisa reparar o seu altar. Porque olha o que aconteceu com Gideão. Juízes 6, 25, 26. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar que está aí de Baal. E olha que o altar não era nem de Gideão, era do pai dele. Mas o Senhor falou o quê? Eu quero entrar na tua casa, mas eu quero exclusividade. Eu quero ser o Senhor total desta casa. Não quero que fique dividindo a minha glória com o seu ninguém.
E é o que Deus exige da gente. Você quer servir a Deus, sirva a Ele de todo o coração, sirva a Ele com toda a tua força, com toda a tua alma, viva para Ele, se entregue a Ele, se dê a Ele, e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Mas tem que ser totalidade, porque muitas das vezes nós exigimos de Deus, mas quando Deus nos cobra algo pequeno, a gente acha que ainda é grande, e que a gente não dá conta. Não, irmãos. Exclusividade total. Então não dê a glória de Deus para um jogador de futebol. Ele tem que ser exclusividade para um time de futebol. Isso passa, irmão. Não dê a sua exclusividade. Deus tem a totalidade de tudo. Não dê isso a pessoas, a amigos. Não. Deus, Ele tem que ser exclusividade em sua vida, porque quando você depender dEle, Ele vai entrar com força total na tua vida. Aí você vai ver o que Ele vai fazer. Muitas das vezes a gente age como Gideão, né? A gente quer uma prova. Senhor, me mostre, se é o Senhor mesmo que está falando, me dá uma resposta aqui, Senhor, fala comigo, vou abrir, onde parar, é o Senhor que está falando. Amarrado, essa palavra não é para mim, Senhor, manda outro. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente quer palavra boa, não é, irmão? Eis que tu alcançarás os céus. Posso ouvir um amém? Se prepare, que tu vai conquistar os céus hoje. Está preparado para morrer? Está amarrado, está amarrado, está amarrado. Não peça um sinal. Ele é o sinal na tua vida e ponto. Ele vê tudo, irmão, Ele conhece tudo, Ele conhece teu coração. Eu lembro de Jó quando está aquela lamentação toda. Mas eu queria encontrar Deus agora. Queria falar para Ele, mostrar as minhas queixas. Queria dizer para Ele, e começa a falar um bocado de coisa. Aí Deus aparece no meio do redemoinho. Aí Deus começa a falar com Jó. Mortal, por que tu está aí nessa lorota toda? Aonde você estava quando eu criei a terra e ainda coloquei um cordel segurando ela? Aonde você estava quando tu nem tinha sido formado ainda e eu já conhecia você? Aonde você estava quando eu criei as estrelas, quando eu criei o firmamento, quando eu criei todas as coisas? E começou a conversar com Jó. E Jó no final fala assim: Senhor, eu sei que tu sabe de todas as coisas. E Deus falando para ele: então para de se queixar. Ele fala para a gente isso hoje também, porque talvez você já tem tempo que você está se queixando de coisas, pedindo uma resposta. Senhor, por que não me responde? Por que o Senhor não se levanta em meu favor? Por que o Senhor não fala comigo? E por quê, e por quê, e por quê? E Deus está dizendo: por que te preocupas, ó mortal? Eu conheço a tua vida, eu conheço todas as coisas. O que você está precisando está sendo gerado no mundo espiritual. E quando ficar pronto, vai ser o melhor desta terra para você. Então, para que se preocupar? Acredite apenas. Sabe o que Gideão fez? Creu e obedeceu. Agora é a hora. Crer e obedecer. Sabe o que ele fez? Levantou um exército. Os midianitas eram cerca de 135 mil homens. E Gideão sai caçando gente. Vamos para a guerra? Bora? Está animado? Esse é o homem do teclado. Está animado?
você, vamos para a guerra. E juntou 32 mil homens. O exército era quanto? 135 mil dos inimigos. Falou, vamos lá, o Senhor disse. E quando eles estão no caminho da batalha, o Senhor fala, ei, Gideão, tem muita gente aí. Sério, Senhor? Sério. Manda os covardes voltar. E os tímidos. 22 mil homens voltaram. Que coisa, irmão. Ficaram quantos? 10 mil. Ele falou, mas o Senhor falou, vamos lá. Quando ele está saindo, ei, Gideão, tem muita gente ainda. Sério, Senhor? Sério. Eu estou fazendo isso contigo para depois tu não falar que é a tua mão que está levando Israel. Então você vai pegar essa galera aí e vai pedir para beber água. Os que se abaixar igual o cachorro abaixo, lambendo a água igual um cão, vai colocar de um lado. E os outros que não se abaixarem dessa forma, se levarem a mão na boca bebendo água, você vai colocar do outro lado. E dos que levantaram a mão, beberam decentemente, foram 300. E os 9.700 também voltaram. Ele falou, é com esses 300 que você vai ter a vitória. E Gideão foi para a guerra. E Deus deu a vitória para ele, sem ele precisar levantar a sua espada. Hoje, a sua vitória começa dentro de você. Primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro de você agora. E fazer uma autoanálise, uma avaliação. Como é que você se enxerga? O que você tem passado na tua vida? Qual é a história, a trajetória da tua vida até aqui? Talvez você olhe para dentro de si e diz, mas tudo está indicando que vai dar errado. Mas é o Senhor que quer te dar a vitória hoje. É Ele que quer mudar algumas coisas dentro de você. Ele quer arrancar isso que te fere já durante um tempo. Isso que te traz tristeza, angústia. Isso que é uma âncora na tua vida já há décadas. E você sempre lembra quando alguém fala a respeito, e isso traz uma dor ao teu coração. E o Senhor está dizendo, deixa tudo isso aí no altar. Que eu vou fazer tudo novo na tua vida. Eu vou te levantar como uma coluna. Eu vou te erguer nesta terra. Eu pego o homem do monturo e coloco ele para se sentar com os príncipes da terra. E é o que Deus está querendo fazer com algumas pessoas aqui hoje. Você que chegou aqui dizendo, olha, eu não dou conta mais. O Senhor está dizendo, eu tenho poder para transformar a tua vida. Eu tenho poder para modificar a tua história de vida por completo. Eu posso entrar na tua casa e salvar o teu casamento. Eu posso entrar na tua história e mudar aquele homem, mudar aquela mulher, mudar o teu filho. Eu tenho poder para fazer. E o Senhor quer exclusividade na tua vida. Ele quer que você diga para Ele, olha Senhor, eu confio em Ti. Então livra-me, Senhor, desses inimigos internos. Eu quero viver um tempo diferenciado em Ti. Eu acredito que o Senhor é o meu Deus. Quando você fizer isso, você pode ter certeza que um novo caminho aparecerá à tua frente, mas um caminho muito mais leve, que você não vai precisar de muito esforço para andar por ele, porque o Senhor vai te conduzir em longos passos ao caminho da vitória. Curva a sua cabeça que eu quero orar por você. Ó Deus, quero apresentar, Senhor, a vida dos teus filhos, Senhor.
Senhor conhece o coração, conhece a vida, sabe das fragilidades, das guerras internas, Senhor, dos anos de escassez, do tempo de choro, Senhor, que essa pessoa tem vivenciado e passado. Mas nós queremos nos levantar, Senhor, como profeta, Senhor, e queremos declarar uma palavra de vitória sobre as suas vidas, e dizer que o tempo de choro acaba agora, e um novo tempo, Senhor, se ergue diante deles, que eles tomem posse, Senhor, dessa vitória, eles possam, Senhor, vivenciar aquilo que o Senhor está entregando a eles, e eles levantem, Senhor, o estandarte, Senhor, neste momento, com uma bandeira, Senhor, bem alta, dizendo: eu sou um vencedor em Cristo Jesus.